Boa noite, então, a todos e todas. Hoje eu tomo a palavra aqui porque, afinal de contas, é a nossa última mesa e também a nossa mesa de encerramento da Semana do Planejamento Territorial, que foi um absoluto sucesso. E eu acho que essa mesa vai expressar com bastante importância não só a semana, como o tema que vai ser tratado aqui, e pelos nossos convidados externos, que a Nicole daqui a pouco vai apresentar, e também a nossa professora da casa, a professora Rosana Denaldi, para brilhantar aqui nossa mesa de encerramento. Então, em nome do Bacharelado em Planejamento Territorial, a gente agradece a presença de todos e todas e que aproveitem bastante o debate de hoje, lembrando que vai ter sorteio de livros no final do debate aqui, da mesa. Tá bom? Muito obrigada, gente. Vou passar a palavra agora para a Nicole. Muito obrigada, Guada, por essa fala inicial. Obrigada, pessoal, por estar aqui hoje, estar acompanhando a gente. Foi um prazer imenso assim, poder trazer mais uma edição da semana, né, do Planejamento Territorial. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, que todas as mesas tenham sido muito frutíferas, né, tanto no debate quanto nas ideias trazidas aqui. A nossa última mesa, ela tem como tema, né, da resistência aos despejos, a reconstrução da política habitacional. Então, aqui a gente espera que seja possível fazer uma análise dos desafios na implementação de uma política habitacional abrangente, poder falar também do papel dos diferentes setores, tanto do público quanto do privado, organizações não governamentais, e o papel também da resistência e da articulação dos movimentos. Perdão, gente, meu celular. Dos movimentos sociais nesse processo de reconstrução e da própria construção de uma política habitacional que seja mais inclusiva e mais igual. Aqui do meu lado, então, eu tenho o Benedito Barbosa. Ele é advogado do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos e da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. Ele é doutorando aqui do PGT, então ele é da casa. Também é um pesquisador do Laboratório de Justiça Territorial, Labijuta, aqui da UFBC, e coordenador da Central de Movimentos Populares da capital de São Paulo e articulador nacional da campanha de Despejo Zero. Aqui do meu outro lado, então, a gente tem a Rosana Denaldi, que é arquiteta e urbanista. Ela tem especialização no IHS, que é o Institute for Housing and Urban Development Studies de Rotterdam, doutorado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. Ela é professora aqui da UFBC, tanto no BPT quanto no PGT, e coordenadora do LEPUR, além de já ter sido, né, secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santo André. Por último, a gente tem aqui com a gente a Paula Santoro, que é uma arquiteta e urbanista, que também possui mestrado e doutorado pela FAUSP, especialização em política de terras na América Latina, pelo Lincoln Institute of Land Policy do Panamá. Já trabalhou como assistente técnica do Ministério Público do Estado de São Paulo, nas áreas de habitação, urbanismo e meio ambiente, e possui ampla experiência em diversas áreas, como arquitetura e urbanismo, plano diretor, planejamento territorial, meio ambiente, urbanismo, dentre vários outros. A gente tinha mais uma convidada também, mas infelizmente ela não pôde comparecer, ela estava muito gripada, mas fica para a próxima, o convite está sempre aí. Então, a nossa metodologia, ela vai contar com algumas perguntas feitas pela mediação, algumas perguntas gerais e outras que vão ser direcionadas a algumas pessoas em específico. E, ao final, a gente vai ter uma rodada de perguntas, então, aberta ao público. Então, escutem com atenção, pensem aí certinho e façam suas perguntas. Eu vou iniciar, então, com a primeira. É direcionada a todos, então, Dito, Rosana e Paula. Vamos falar da avaliação, na visão de cada um dos participantes da mesa, dos saldos positivos e negativos da política habitacional durante o governo Lula-Dilma. E, se possível, gostaria que estabelecesse uma comparação ao período recente, durante o governo Bolsonaro, evidenciando de forma crítica o que foi feito dessa política. Então, eu reitero que podem falar partindo, né, do seu campo e da sua área de especialização, e sintam-se confortáveis a dialogar com as ideias dos outros convidados. Eu vou passar a palavra primeiro, então, para o Dito. Obrigado pelo convite, Nicole, e também com a Mariana, né, que a gente
falou bastante, né? E é um prazer muito grande, né, estar aqui também participando dessa semana, né, do BPT, né? E agradecer também por estar nessa mesa, né, com a professora Paula Santoro, né, que nos encontramos na batalha nessa semana e nesses dias, né, um trágico enfrentamento lá em São Paulo em relação à aprovação, né, do plano diretor do município de São Paulo, né? A gente pode depois certamente comentar algumas questões, né? E também a professora Rosana Denaldi, que é uma parceira nossa, né, também lá do laboratório, né, do Labjuta, e de tantas lutas, né, e tantas questões que a gente sempre tem trabalhado junto também, né, na luta das favelas, né, e dos movimentos também que tem sempre apoiado também, né. Então, queria aqui agradecer, né, de estar nessa mesa, trazer, né, e aí foi pedido um pouco essa avaliação que estão pedindo, né, para que a gente, em 10 minutos, né, faça aí uma avaliação, né, e comparação, né, de dois governos, 3 governos, né, governo Lula e Dilma, fale do governo Bolsonaro, né, faça essa comparação, e a gente vai aqui, então, né, tentar, né, fazer. A gente, certamente, logo depois do governo Lula, né, e no entremeio também do governo Dilma, né, surgiu uma série de avaliações críticas, né, sobre a política, né, e a agenda urbana implementada, né, pelo governo Lula, pelo governo Dilma, né, os avanços dessa política. A gente vai trazer aqui também, ao nosso ver, que pontos que a gente considera importantes, né, do avanço dessa política, né? Mas, né, depois também da gente ter vivido, né, vamos dizer assim, né, a tragédia do governo Bolsonaro, né, a barbárie que foi o governo Bolsonaro, né, a gente também depois olha, né, pensa também com outros olhares também, né, esse período também, né, do governo Lula, mas certamente do governo Lula e Dilma, mas certamente também, né, temos aí críticas, e acho que nós depois podemos aqui, né, de alguma forma compartilhar, né. Em relação ao governo Lula, a gente pode trazer alguns pontos já, né, positivos. Acho que eu participo, né, do movimento, né, de moradia aqui na cidade de São Paulo, né, e da luta urbana, né, acompanho, né, desde 1982, né, aqui na cidade de São Paulo, né. Então, estou há 40 anos, né, nessa militância, né, do movimento popular aqui na cidade de São Paulo, né. Participei, né, quando cheguei na cidade de São Paulo, entrei diretamente na luta, né, dos movimentos de favelas, né, participei ativamente também, né, da construção, né, da luta, né, e do movimento pela reforma urbana, né, aqui no nosso país, né, no final, né, no meio, né, e para o final, né, dos anos 80, né, e no meados dos anos 80 ajudei na construção também do movimento unificado de favelas. Eu participei ativamente, né, da discussão, né, da articulação também, né, da construção e da articulação do Estatuto da Cidade em 2001, né, na construção também da agenda do Fórum da Reforma Urbana, né, e vivemos, né, todo o processo, né, da agenda, né, neoliberal implementada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e até a chegada do Lula, né, em 2002 para 2003, né, na presidência da República, né. Então, a gente poderia fazer uma linha do tempo, e até depois eu queria recomendar, né, para vocês, né, o Chico Komaru e eu fizemos um pequeno texto, né, uma linha do tempo, falando sobre os movimentos de habitação no Brasil e trazendo uma linha do tempo, né, sobre essa construção política, né, desses mais de 20 anos, vamos dizer assim, né, entre 2000, mais de quase 40 anos, né, de luta e de organização, entre 82, mais ou menos, anos 80, até quase 2020, falando dessa trajetória da luta dos movimentos. Então, eu queria fazer também, né, trazer, depois eu posso fazer, Nicole, uma recomendação e você passar para o pessoal aqui do BPT, né, os estudantes, sobre esse texto que a gente fez, que dá um pouco esse comparativo e essa trajetória, né, da luta, né, dos movimentos da reforma urbana no Brasil, a construção e o processo de resistência pela luta pela moradia. Inclusive, nesse ano, né, o movimento, né, e a rede, né, BR Cidades
vai organizar, não sei se a Paula está acompanhando essa construção, né, um encontro, né, em Brasília dos 60 anos, né, da luta, né, pela reforma urbana no Brasil. Né? Vai ter a professora Hermínia Maricato e outros atores da luta pela reforma urbana no Brasil está articulando esse evento, né, e seria muito importante que nós, aqui da UFABC, inclusive, nos engajássemos, né, em conhecesse toda essa construção histórica, né, de mais de 60 anos, que tem sido muito importante, né, para nós, né, para a luta e pela afirmação do direito à cidade, né, pelo direito aos territórios aqui no nosso país. Né. Então, o período, né, da chegada do governo Lula, então, né, vem, né, a partir, então, dessa massa, né, de construção política, né, dessa luta e desse acúmulo de agendas, né, passando, né, no Brasil também pelas gestões e pelas prefeituras populares, né, tantas gestões e tantas políticas, né, que foram tantas prefeituras que foram verdadeiros laboratórios, né, de construção de políticas públicas, né, e a expectativa é que todo esse acúmulo construído, né, nos movimentos sociais, né, nas universidades e nas prefeituras populares, né, pudesse ser implementado, né. E o primeiro desafio, né, foi, por exemplo, apresentar a proposta, né, que veio também da sociedade civil, por exemplo, da construção, né, do Ministério das Cidades, né, porque as políticas urbanas no país, até a chegada do presidente Lula ao poder e a construção do Ministério das Cidades, né, estavam completamente dispersas, né, no âmbito do governo, né, dos governos anteriores, né, ou não tinha nenhum tipo de articulação. E coube, né, a aprovação do Ministério das Cidades, né, trazer e aglutinar, né, para dentro da pauta urbana, né, 4 grandes pautas políticas. Né? Uma delas, por exemplo, era a política nacional, a política de habitação. Outra era a questão da política da gestão dos territórios, né? Que aqui, né, nós, inclusive na universidade, né, nos debruçamos. Outra era a articulação da pauta do saneamento, né? E a outra tema, né, que estava dentro da construção do Ministério das Cidades era a pauta dos transportes. Né? Trabalhar, né, num único ministério, né, uma articulação dessas políticas era um fato positivo. Né? O fato, né, que essa agenda, né, e essa pauta de articulação das políticas durou muito pouco tempo, né, no âmbito da construção do Ministério das Cidades, né, porque o Ministério, né, virou, né, em função da construção política, da construção de maioria do governo no Congresso, né, uma moeda de troca, né, no governo federal, né, e o governo federal, né, na época o próprio governo Lula, né, entregou, né, o próprio Ministério das Cidades, né, para setores da direita. Né? Quem foi saiu o Lívio Dutra do Ministério das Cidades, a própria professora Hermínia Maricato, né, que era secretária executiva do Ministério, a professora Raquel Ruric, que era secretária de Planejamento Territorial, acabaram deixando o Ministério das Cidades, né, e o Ministério foi entregue já nos poucos primeiros anos da sua gestão, né, na mão, né, de setores da direita. E até hoje, né, o Ministério das Cidades, né, que foi retomado nesse momento, funciona, né, como construção de maioria no Congresso Nacional e como moeda de troca da política. Né? Hoje, por exemplo, quem comanda, né, o Ministério das Cidades, né, é um ministro, né, lá do Jader Filho, né, da família Barbalho, lá do Pará, né, então voltado, né, vamos dizer assim, articulado aí dentro desse aspecto, né, profundamente fisiológico, né, de apoio do Centrão no Congresso. Né, e, infelizmente, né, o Ministério das Cidades funciona, né, como moeda de troca dentro desse processo de articulação de articulação política, o que é extremamente trágico, né, para fortalecimento dessa política integrada para as cidades, para os processos mais efetivos de participação política, de construção em torno de uma agenda de cidades inclusivas, como a gente pensa de construir a partir da construção de uma política pública, né, de pensar também a política habitacional associado a outras estratégias também
também, né, na nossa agenda, para a nossa agenda do direito à cidade e tantas outras questões que a gente imagina para a construção das políticas públicas, mas, infelizmente, né, as políticas urbanas no Brasil, né, elas têm sido, né, nos governos, que eu diria, de esquerda e populares, né, relegado, né, infelizmente, a esses processos, né, que aqui eu rapidamente estou tentando traçar como, para nós, era um sonho, desejo que fosse diferente. Na prática, né, na política real, na realpolitik, né, na política real e na política da vida, né, funciona, infelizmente, né, dessa forma. Né? Então, nós estamos, por exemplo, nesse momento, inclusive, tendo uma dificuldade na retomada, inclusive, dos processos participativos. Né? E para, embora a gente considere, né, positivo, né, todo esse processo de construção e de articulação, né, a gente pode dizer, né, que é profundamente trágico, né, o que aconteceu, né, durante aí também o período do governo Bolsonaro, né, que foi o desmonte completo, né, do Ministério das Cidades, desmonte completo, né, dos processos, né, dos processos de participação, a implementação, né, de uma agenda extremamente autoritária e de perseguição aos movimentos sociais que lutam pela terra e pelo direito à moradia, não só os movimentos do campo, mas também, né, os movimentos urbanos, né? O tratamento que foi dado, por exemplo, aos movimentos sociais no período da pandemia, depois eu posso entrar, né, de uma forma mais detalhada, né, foi uma barbárie, né, o que aconteceu. Né? Então, a gente tem avaliações positivas, né, do período do governo Lula e avaliações absolutamente trágicas, né, do que aconteceu, então, né, no período Bolsonaro. Né? E sem contar, né, que nesse período também dos últimos 10 anos, especialmente depois, né, do golpe que nós vivemos em 2016 no Brasil, né, um desmonte, né, progressivo, né, das políticas urbanas no Brasil, dos processos de participação já no governo Temer, e esse desmonte veio, né, de uma forma total, né, no governo Bolsonaro, né, com o fim do programa Minha Casa Minha Vida e com o surgimento lá, né, do programa Casa Verde e Amarela. Então, estou concluindo aqui essa primeira fala, né, trazendo, então, esses elementos, né, críticos, de um lado, né, e, do outro lado, né, trazendo também um alívio também, né, pelo fim do governo Bolsonaro, né, mas pensando, né, de como a gente pode, nessa nova agenda, né, do governo Lula, construir uma outra agenda, né, para as nossas cidades, né, porque o momento é extremamente trágico, de extrema pobreza, de muito despejo, de muita violação de direitos humanos nas áreas urbanas, das prefeituras aí apresentando apenas os processos de privatização dos territórios, das PPPs, das parcerias público-privadas, dos despejos. Então, nós vamos precisar, de fato, pensar novas formas e outras agendas para as nossas cidades, e só nosso processo de organização, de resistência e também, claro, de propostas alternativas a partir da universidade é que nós vamos poder construir uma nova pauta para as cidades brasileiras, e é com a nossa luta, com a nossa organização e com a nossa articulação que isso será possível. Então, eu queria aqui trazer esses primeiros elementos para o nosso debate. Desculpe aí, eu ganhei 2 docinhos aqui, porque eu passei muito do meu tempo. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a Rosana Denaldi agora. Boa noite a todas as pessoas presentes. Quero começar aqui parabenizando os nossos alunos do bacharelado do Planejamento Territorial pela organização de mais dessa semana, muito bacana, e cumprimentando aqui meus colegas de mesa, o Dito e a Paula. A professora Luciana Royer ficou doente e não pôde vir. Ela escreveu um comentário sobre as questões, então eu vou tentar juntar alguns trechos do comentário que a professora Luciana Royer redigiu e vou tentar aqui articular com a minha fala, tá certo? E vou misturar um pouquinho também nessa, vamos dizer assim, retrospectiva, tanto alguns aspectos positivos como negativos. Eu acho que a primeira questão, gente, que todos sabemos, é que o saldo positivo é que houve uma ampliação significativa do investimento e do subsídio.
né? E quem fez política habitacional, a gente discutiu bastante, né? Que sem subsídio não seria possível atender a população de menor renda. Então, programas de grande abrangência nacional, escala, como Minha Casa Minha Vida, como o PAC Urbanização de Favela, foram lançados, e a habitação ganhou centralidade governamental, né, com esse volume de recursos. E, assim, a gente todos discutimos os problemas de execução, principalmente no Minha Casa Minha Vida. Chegou uma época que eu falei assim, gente, mais um mestrado, Minha Casa Minha Vida, inserção urbana. Mas, sim, tem um problema da péssima inserção urbana de alguns empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Não é o caso de regiões como a nossa, que articularam isso com uma regulação urbana bacana e, portanto, não se viu esse problema, mas ele foi percebido. Mas ampliou-se, de alguma forma, a oferta de moradia acessível, nem sempre produzindo cidades bacanas. Eu acho que também foi importante a criação e fortalecimento de instâncias de participação no governo Lula, como o Conselho Nacional da Cidade, as conferências, embora é preciso lembrar assim, que muitas decisões não passaram por essas instâncias, como, por exemplo, o próprio desenho do Minha Casa Minha Vida. Sem dúvida nenhuma, foi importante a formulação do Sistema Nacional de Habitação e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, né, como instrumento para organizar os agentes que atuam no setor habitacional. Entretanto, como grande parte dos recursos foi alocado fora desse sistema, Minha Casa Minha Vida, o recurso ia direto para a iniciativa privada, e mesmo o PAC, parte desses recursos foram, foram destinados diretamente à prefeitura, o sistema ficou esvaziado. A gente perdeu, na verdade, uma oportunidade de construir. Não seria fácil, mesmo com os recursos. Eu vou voltar a isso se eu tiver tempo. Uma questão que a gente ouve menos falar, mas assim houve avanços também no planejamento. Isso porque, para aderir ao Sistema Nacional de Habitação, os municípios deveriam ter fundo-conselho e elaborar um plano de habitação. E muitos municípios elaboraram um plano com qualidade questionável, mas muitos elaboraram um plano onde se mapeou pela primeira vez os assentamentos precários e favelas. Então, é muito comum, você vai fazer um trabalho no município hoje, onde é que tem informação sobre assentamento precário, informalidade? Nos planos de habitação, que foram produzidos por conta dessa obrigatoriedade. E aqui, na UFABC, nossos alunos da pós e do bacharelado, o nosso grupo, desempenhou um importante papel, né? Tanto na capacitação de municípios, capacitação, formação de pessoal para produzir isso. Elaboramos, de uma forma pioneira, o plano regional aqui do ABC, o diagnóstico regional do ABC, depois da AGEM, lá para a AGEM, para a Baixada Santista. Então, não é um ganho no campo não é obra, mas é igualmente importante. Assim, nos últimos 5 anos, a gente tem pesquisado, eu tenho trabalhado com uma rede de pesquisadores e universidades, e nós elaboramos um balanço do PAC Urbanização de Favela, que não dá para trazer aqui, ele merecia uma conversa específica, mas assim, o PAC ganhou muita escala, né? Foram 1.072 municípios que receberam recursos para a urbanização de favela, entendeu? Assim, em todos os estados brasileiros, em todas as regiões. Isso contribuiu para colocar a urbanização de favela na agenda governamental, entendeu? Assim, embora o tipo de intervenção, como o programa é um programa bastante aberto, urbanização de favelas, no PAC, o que vai acontecer nesses municípios, muitas vezes, é muito diferente, né? Algumas vezes, o que acontece no município está mais próximo àquilo que foi pensado pela política nacional e pelo programa nacional, outras vezes vai estar menos articulado, mais distante dos objetivos do programa. Mas foi bastante importante. Eu deveria ter juntado uma fala da Luciana ali, quando eu estava falando do Sistema Nacional, eu esqueci, eu vou ler agora um trecho do que a Luciana Ferrara escreveu, da Luciana Royer escreveu sobre esse aumento do volume de recursos, né? Sobre o aumento do volume de recursos. Ela está se referindo aqui principalmente sobre Minha Casa Minha Vida. Um dos problemas associados veio com o aumento dos preços imobiliários nas cidades brasileiras.
Podemos construir explicações para isso por conta da ampliação do crédito habitacional e pelo Minha Casa e Minha Vida. A corrida para a construção de unidades habitacionais novas, tanto as populares quanto as de média renda, impulsionadas pelo aumento do crédito, resultou num dinamismo para o setor imobiliário como um todo, que se viu, assim, na subida dos preços finais, mais uma forma de manter e ampliar seus ganhos. Também a alta procura por terrenos contribuiu para o aumento do preço final da habitação, o que impactou também no valor dos aluguéis, já que esses são calculados como uma fração do valor de venda do imóvel. Também nas favelas, onde houve esse aumento, as áreas informais não estão, de forma alguma, descoladas dos movimentos econômicos gerais, pelo contrário. Bom, eu acho que, não sei se eu ainda tenho um pouco de tempo, mas eu ia dizer que comparar com o Bolsonaro é estranho, porque, na verdade, foi a não política, né? Foi o desmonte do que tinha sido construído, desmonte dos canais de participação, né, que foram esvaziados. O PAC, Urbanização de Favela, foi interrompido, inclusive acarretando em prejuízos, né, para obras que haviam sido iniciadas. O que teve continuidade foi aquilo que já estava contratado, e os recursos para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é a faixa que atende a população de menor renda, foram reduzidos ao mínimo, entendeu assim? Se anunciou um programa de regularização fundiária associado à melhoria habitacional, mas os recursos que foram alocados foram praticamente de emendas parlamentares, inclusive, acho que vários colegas, eu, inclusive, alertamos sobre o perigo de você promover regularização fundiária sem verificar se esse assentamento pode ser consolidado, se ele está urbanizado, entendeu assim? Há uma pesquisa do IPEA que nós participamos, buscou, inclusive, estabelecer algumas orientações e critérios para isso. Então, em locais com baixa densidade, em traçado mais regular, é possível, faltando asfalto, você promover a regularização para garantir a posse da terra. Mas, em algumas favelas, em regiões metropolitanas altamente densas, muitas vezes você tem que eliminar situações de risco, recuperar ambientalmente áreas protegidas, abrir viário, e, para isso, você tem que realizar remoções e reassentamentos. Então, na verdade, não se trata a regularização é um componente da urbanização, e, quando a urbanização está pronta, a regularização pode existir como programa. Então, isso é uma questão que a gente vem trabalhando, e eu acho que vai ser retomada agora de uma outra forma. Acho que já deu tempo? Não, eu acho que vai ser retomada pelo Ministério da Cidade. Não vou ganhar bis. Não vou ganhar bis. Não, mas, basicamente, eu aguardo a próxima rodada, então. Posso fazer um comentário? Só um comentário de 1 segundo sobre essa questão que a Rosana está falando. Viu, Rosana, saiu um relatório, né? Eu estava buscando, né? Não sei se vocês já ouviram falar, chama Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Eles trabalharam com a ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, e com o Tribunal de Contas da União, e eles fizeram, em 2020, uma avaliação sobre o programa Minha Casa Minha Vida. E eu achei assim, uma avaliação bem interessante. Só que eles fazem uma comparação esquisita entre o Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde e Amarela. Vou deixar com o pessoal, peço para desconsiderar essa avaliação, mas eu acho que os dados, os gráficos, as informações, inclusive sobre os investimentos do Minha Casa Minha Vida, da ordem de quase 250 bilhões e quase 6 milhões de moradias produzidas, contratadas, né? Então, acho que vale a pena dar uma olhada nesse relatório, que ele é didático, e eu acho legal o pessoal depois ver, dar uma olhada. Eu passo a palavra, então, para a Paula agora. Estranho esse microfone que não sai, né? Bom, boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito o convite dos alunos do bacharelado. Quando alunos chamam, a gente vem, né? Acho que é para isso que a gente existe, né? Então, um prazer, e fico muito feliz de ter sido convidada e poder ter uma interlocução com vocês, né? Eu estou, como disse o Dito, muito provocada pelos eventos da semana, né? Eu acompanhei essa semana a aprovação de um substitutivo do Plano Diretor de São Paulo,
que é um plano muito... vocês vão falar, São Paulo cêntrica, né? Mas, na verdade, muito inspirador para muita gente, porque ele foi São Paulo que fez o primeiro plano pós-estatuto da cidade, né? Então, vocês estão falando, vamos voltar um pouco ao passado. A luta que a gente está vendo agora e a tragédia, né, que a gente viveu na semana, nasceu lá, né? Primeira, para a gente trazer um pouco do papel do planejamento urbano para pensar habitação, voltando no tempo, né, foi no primeiro governo Lula que a gente começou uma agenda para fazer planos diretores, super importante para construir diagnóstico sobre a cidade, super importante para pensar as cidades. Só que a gente se enrededou, como dizem os espanhóis, no encantamento dos instrumentos urbanísticos, né? Que eles eram para ser uma oportunidade e viraram a política, né? A política principal, a política que move, né, a produção de habitação. E esse tema não foi só no Brasil. Se pegar a Colômbia, se pegar vários outros lugares, a ideia de que eu tenho que produzir habitação inclusiva através de instrumentos de planejamento urbanos, era uma agenda dessas políticas habitacionais inclusivas, e essa agenda criou um termo, que é habitação a preços acessíveis, affordable housing. E aí a gente começou a falar de renda, né? Habitação para que faixa de renda? Né? Acessível para que faixa de renda? E isso virou a nossa linguagem, né? Uma linguagem do planejamento que cria dificuldades e recupera, né? A partir do desenvolvimento urbano, ou cobrando, ou pedindo terreno, ou produzindo unidades no mesmo lugar, né? Habitações que a gente chama de interesse social, ou seja, para produzir habitação de interesse social, a gente planeja a cidade. Quase isso, né? Não tem ninguém que apresenta um plano urbano e não diga, vou fazer, não sei, 5 mil moradias. Tem que dar um número, né? E antes nem dava, né, dito. A gente viveu operações urbanas que não tinha esse número, né? Ou seja, foi uma conquista, mas a gente parou nessa conquista, porque é isso que eu queria comentar um pouco hoje. O que estava nessa política? Primeiro, sempre o que motivava e aparece no discurso, na narrativa, déficit habitacional. Temos que fazer não sei quantas mil moradias, blá, blá, e traduzido em produção de moradias novas. Cada gestor que entra fala, eu vou fazer 50 mil, eu vou fazer 20 mil, fazer 80 mil. Né? E até eles apresentam um saldo de produção que a gente não vê, né, na cidade. Outra coisa da narrativa é a aposta nos instrumentos. A gente apostou nas ZEIs, né? Vou falar um pouquinho das zonas especiais de interesse social, como um zoneamento que reserva. Primeiro, reconhece e garante a permanência. O Dito vai falar mais aqui, mas garante mesmo, porque assim, o Observatório das Emoções está vendo muita luta de quem está em ZEIs para permanecer, mesmo estando em ZEIs, né? Ou reserva a terra em lugares bem localizados para produzir moradia de interesse social para os mais pobres. A gente está vendo as leis serem apropriadas pelo mercado completamente. A gente criou percentuais de habitação em todas as cidades, cotas de solidariedade da vida, percentuais num fundo de habitação, percentuais na produção de operação urbana. Enfim, a gente criou um monte de instrumentos, né, que, a partir do desenvolvimento urbano, produziriam habitação. E aí a sociedade mudou. Né? De lá para cá, esse lá, eu estou falando gestão Lula, né? Primeiros governos, 2003, né? Quando começa a campanha do plano diretor. De lá para cá, a sociedade mudou muito. Acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso. O trabalho precarizou completamente, as pessoas nem têm renda, né? Falar que ter renda, a gente fala de empreendedorismo, né? Que é tipo um se-viradorismo, né? Que não tem como você comprovar a renda, né? Então, como é que a gente desenha uma política, né, que você não consegue, via trabalho, ter essa garantia de renda? O tema da mobilidade se transformou completamente, né? A gente começou a pensar adensamento, gente morando perto do transporte. Isso não existia no planejamento urbano. Existia uma relação, existia historicamente, né?
dos transportes e da mobilidade com a forma urbana, né? Com onde eu vou construir, como é que eu vou verticalizar. Mas eu estou olhando hoje com uma aluna, a Zona Norte de São Paulo, lá, e aí, assim, toda a verticalização é longe do metrô. O metrô, linha azul, foi para um lado, a verticalização foi para o outro, né? Ou seja, a gente, quando pensou verticalização, pensou desassociado, né? Mas também mobilidade ativa, gente, bicicleta, né? Mudou, a gente está andando mais de transporte coletivo, mais de bicicleta, mais a pé. E demandando tarifa zero, pautas urbanas, né, de cidade mesmo, mais do que apenas habitação. O modelo do aluguel cresce, eu vou falar muito sobre isso. A ideia de serviços habitacionais entra e a ideia dos serviços através de concessões e PPPs cresce muito, vou falar um pouco mais sobre isso. Aí veio a pandemia. A gente já estava numa crise habitacional, a pandemia agrava essa crise e de uma forma muito incoerente, né? Porque retomando os temas, né, da narrativa anterior, o déficit habitacional que movia essa produção de moradia segue crescendo. A gente está produzindo, a gente regula, produz um monte de moradia pelo mercado e não diminui o déficit, né? O déficit aumentou. E o déficit está diferente, sim. Ele aumentou o quanto as famílias comprometem da sua renda com aluguel. Então, as mulheres são as mais afetadas. As mulheres são o maior índice de chefes de família, né, afetados por não conseguir pagar a sua moradia. Não tem como pagar aluguel, né? E também aumentou muito a população de rua. Hoje saiu dados sobre São Paulo, cidades grandes, um monte de coisa do IBGE, não sei como é. Eu não olhei tudo, eu não olhei aqui, mas eu olhei São Paulo, cidade, aumentou 200 mil habitantes, né? Que é 0,05%, né? Enquanto a Pop Rua era 10 mil, foi para 48. Né? Um índice, absurdo. A gente também produziu muita moradia. Todo esse estímulo urbano foi usado pelo mercado imobiliário na região metropolitana de São Paulo. A gente está falando de um boom de moradia que veio para a região metropolitana como um todo, 2009, 2013, né? E agora, na pandemia, a gente está vivendo um outro mini boom, que ele é um pouco mais concentrado em São Paulo, mas ele já está chegando, né, nas cidades metropolitanas, não só no São Paulo sede, né? E num modelo de moradia minúsculo, caro e inacessível, né? Vou falar um pouco sobre isso. E a gente fez habitação, né, com esses instrumentos todos. Eu vou trazer uns números aqui para a gente olhar. Eu estou olhando São Paulo porque eu passei a semana, né, produzindo dados sobre São Paulo, infelizmente. Já ganhei? Ai, meu Deus. A produção imobiliária de 2008 a 2019 duplicou de 35 mil unidades para 60 mil. Segue subindo, foi para 75 mil lançadas por ano em São Paulo. Estou falando dados do Secov. Quando a gente olha segmento econômico, que seria a nossa HIS, mas a gente chama segmento econômico a produção imobiliária de até 350 mil reais, aumentou na cidade como um todo. Foram lançadas 100 mil unidades, com preços até 350 mil. Putz, São Paulo está super acessível. Produzimos pra caramba, né? Não, só que não. Tem muito incentivo urbanístico, ZEIS, incentivo para HIS, incentivo para HIS 1, 2, EHIS, fora de ZEIS, dentro de ZEIS. Mas essa produção aconteceu, por exemplo, nos eixos que a gente chama, perto do transporte público, né? Em tese, ela deveria ter acontecido toda lá, porque a ideia nossa do planejamento é fazer habitação onde tem mobilidade. Mas na hora que a gente olha os eixos, onde tem mobilidade de média e alta capacidade, o entorno deles produziu 15% dessas unidades. De 100 mil, só 15 mil estão bem localizadas. O resto está fora. Ou seja, a gente segue produzindo longe do transporte, longe, provavelmente, do emprego.
Aí, quando a gente olha as unidades, a área útil dessas unidades, as unidades nos eixos bem localizadas, elas têm, em média, 33 metros quadrados, em média, ou seja, elas têm 19, elas têm 24, para chegar no 33 de média, tá? Fora dos eixos, elas são um pouco maiores, elas têm 40 e poucos, ou seja, as famílias conseguem morar fora e longe, né? Nos eixos, essas unidades são minúsculas, elas diminuíram mais nos eixos, elas diminuíram 46% entre 2014 e 2019, elas eram feitas maiores, elas diminuíram de tamanho. Elas são minúsculas, elas também são caras. Na hora que a gente olha o preço do metro quadrado dessas unidades, de novo, unidades com preço da unidade até 350 mil. Na hora que a gente olha o preço por metro quadrado, ou seja, elas continuam com 350 mil, certo? Mas o preço por metro quadrado delas foi de 6 para 10 mil reais o metro quadrado. Ou seja, elas ficaram inacessíveis. Elas têm um preço ali que aprova como tal, elas têm um tamanho que aprova como HIS, elas têm um preço que, em tese, é econômico, mas elas não cabem às nossas famílias. E as famílias não têm condições de pagar o preço por metro quadrado e viver nesses lugares. Ainda, elas são minúsculas, elas são caras, por metro quadrado, elas são inacessíveis. Oba, eu vou só mais um bis. Bis é para falar de novo, né? Eu acho que é estímulo. Elas, mesmo assim, tá bom, Paula. 350 mil, eu vou tentar morar lá. Aí você não consegue pagar o financiamento. Eu fui com uma bolsista do laboratório, vocês devem ter os bolsistas aqui, né? Que ganhava uma bolsa FAPESP, quase R$1.000, 800, 900. É o preço da prestação mensal da compra, né? Só que ela tem que dar uma entrada de mais ou menos 17 mil. Aí ela paga 900, ou seja, pega a bolsa inteira dela e paga para moradia, quando, na verdade, ela deveria gastar, no máximo, 30% da sua renda. Ou seja, a prestação faz com que só quem consiga pagar tenha 3 salários mínimos ou mais. Ou seja, nunca chega para o nosso déficit, que nosso déficit é de 0 a 1 salários mínimos. Ou seja, a renda, para quem a gente precisa produzir habitação, estou falando assim, 90%, né? É para até 1 salário mínimo. A gente está fazendo para 3. E aí, depois de 5 anos, prédio pronto, dessa unidade minúscula, caro, não sei o quê, mesmo assim quis comprar, né? Tem que dar 270 mil na entrega das chaves. Quem tem, que pobre, me liga lá em casa e me conta que pobre consegue aceder a esse financiamento. Você tem que comprovar rendas, ou seja, quem está comprando, né? A gente está produzindo fake HIS, muitas, 100 mil, de 2014 para 2019 em São Paulo, 100 mil, que não chegam para quem precisa. Então, toda essa ginástica urbana, né? Essa linguagem que não paga, outorga onerosa, esse dinheiro vai para o fundo, vai produzir. A gente não está produzindo essas, a gente está abrindo mão de recursos e não estamos produzindo, essas são fake HIS, né? E o último ponto, meu terceiro e último bis, eu acho que tem 2 coisas que a gente precisa falar para a gente falar do governo Lula hoje. Uma é o aluguel. Se o aluguel foi quem mais espremeu, né, as famílias no déficit habitacional, a gente não está com condições de pagar aluguel, a gente está vendo um desenho de políticas de aluguel que estão transformando os nossos mercados. O mercado informal também. A gente está produzindo novas unidades pelo mercado informal para aluguel. Quando a história da nossa periferia era construir para morar. Para morar. A gente fala loteamento periférico, autoconstrução, casa própria. Isso é a narrativa das periferias, né? E o aluguel ampliou as remoções, tanto despejos, né? Eu vou dar e jogo a bola para o Dito, falar um pouco mais. Tanto despejo, ou seja, o despejo zero só cresce, meu último juro. E as remoções, né? As remoções também alimentam esse aluguel. Aluguel pago pelo poder público, que vai
que vai para o informal ali buscar moradia, né? Mas também é um momento do aluguel na produção imobiliária. A gente está vendo, assim, as unidades não são vendidas, elas entram numa gestora de aluguel para serem alugadas. Essas gestoras podem, inclusive, como elas têm um conjunto de imóveis, elas podem deixar alguns vazios e outros rentáveis, elas passam para a gente, que tem os apartamentos minúsculos e caros, quem conseguiu comprar para investir, recebe uma renda fixa. Ou seja, virou um investimento muito claramente. Ou seja, esse produto ele não vai para os mais pobres, não vai baixar de valor. Ele é um investimento hoje para as famílias, né? E a gente está vendo uma expansão desse aluguel e a gente vai começar a discutir política de aluguel, PPP de aluguel. Então, acho que isso é um tema para a gente falar de hoje, isso bem diferente da primeira gestão, né? Que a gente não ouvia falar do aluguel. E o último ponto são as PPPs. As PPPs também consideram o aluguel, mas não só da unidade, mas do espaço, dos serviços urbanos do entorno, né? Lavanderia e tudo mais, equipamentos, né? Públicos que vão estar dentro de uma PPP, né? Por que isso tudo se transformou em negócios? Porque o capital ele não fica mais fixo na compra do imóvel. Ele quer circular, né, e ser rentável no tempo. Na hora que eu tenho uma PPP que eu ganho construindo as unidades e vendo, ou construindo para alugar, eu tenho um aluguel pago no tempo, ou eu tenho as unidades vendidas para o poder público, eu recebo uma contraprestação para eu manter os serviços e manter essas habitações. Ou seja, essa é a bola da vez para o capital. Então, a gente vai ter que falar sobre isso, sobre como essas PPPs e como o aluguel está estruturando o nosso modelo urbano habitacional. Pronto, acho que antes do quarto. Pode? Opa! Sim, eu acho que todas as falas foram muito boas, trouxeram muita riqueza de temas e assuntos para a gente tratar. Então, eu acho que isso demonstra o quão extenso é o tema, né, da habitação e o quão transversal ele pode ser assim, né? Então, para não comer muito tempo também, eu acho que é bom a gente ir se aprofundando em alguns tópicos. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Rosana agora. A política habitacional federal, ela se viabiliza com a participação do movimento social, do setor privado e dos demais entes federativos, como estados e municípios. Como você avalia a participação desses atores entre esses momentos, Lula, Dilma, e também em relação ao governo Bolsonaro, mas pode adicionar outras informações que achar necessário. Ok. Eu acho que eu vou ler primeiro uma contribuição da Luciana, para não... A Luciana Royer registrou aqui, em relação a essa questão da participação de diversos setores, que ela queria salientar um ponto nesse debate, que foi a tentativa por parte do governo, ela está falando aqui do governo e dos bancos públicos e privados, de desmonte da capacidade de financiamento do FGTS para habitação e saneamento. Processo que começou no Temer e se aprofundou no governo Bolsonaro. Ainda que não seja recursos a fundo perdido, o uso do FGTS, um dinheiro, entre aspas, barato, especialmente para ser usado por estados e municípios, é fundamental para avançarmos na infraestrutura e no saneamento para habitação. De fato, ela lembra aqui e socorreu, né? E o FGTS é uma fonte que a gente muito importante para financiamento da habitação e para financiamento do saneamento, e é importante que se mantenha, né? Aí. Na verdade, assim, a gente tem a participação aí de diversos atores, né, do setor privado, do movimento social, de estados e de municípios, mas, na verdade, na hora que você está falando de política habitacional, além da participação, é necessário articulação. Né? Assim, é uma articulação que se pretendia ali, né, quando se desenhou o Sistema Nacional de Habitação desses atores. Mas que, veja, seria difícil, mesmo que os recursos tivessem sido canalizados para o sistema, né, via sistema, seria de difícil operação, né, num contexto do nosso modelo de federalismo, onde
são competências concorrentes, o Estado tem, enfim, tem a sua própria agenda, e, por um lado, entendeu assim, é muito difícil, né, mesmo quando está no mesmo campo político, trabalhar junto, e seria muito difícil porque nós temos uma desigual capacidade municipal. Não dá para tratar água fria na Bahia do mesmo jeito que a gente trata São Bernardo e Santo André. E o próprio Nabil alertou isso muitas vezes, que no projeto Moradia, a adesão ela era integral ou parcial ao sistema de habitação de interesse social. Mas, na Política Nacional de Habitação, ela ficou uma coisa só. Então, na verdade, assim, a gente tem ali uma dificuldade de articulação, né, desses agentes, e que é agravada também por essa desigual capacidade institucional. E uma coisa que a gente observou na pesquisa que foi realizada do PAC em rede, em 9 regiões, municípios brasileiros, é que a gente tem as duas situações. Municípios pequenos, que não têm capacidade institucional, entendeu? E, nesse caso, uma das estratégias seria trabalhar com consórcio de municípios, ter uma participação do Estado mais forte, né, ali junto a esse município. E a gente tem situações de municípios, inclusive, que tinham capacidades e perderam, entendeu? E assim, perderam. Reduziu o quadro, perdeu pessoal, funcionários de carreira qualificados, que ou se aposentaram, ou pediram demissão, ou, de castigo, foram parar em outros setores do governo. E isso acontece em Santo André, visivelmente, acontece no caso dessa perda de capacidade e redução de quadro, por exemplo, em Belo Horizonte, que é um município emblemático no campo da urbanização de favela. Então, hoje, um desafio também, não é desafio ainda, mas para articular esses atores e retomar os programas, é também a gente criar capacidades e retomar capacidades que nós perdemos, de municípios que a gente tinha. Quadros estão muito reduzidos e a gente perdeu. E é claro que tem as alternâncias políticas, mas é muito importante você ter também um quadro técnico municipal ali comprometido, então, e capacitado. Então, acho que é muito importante nós, para viabilizar esses diversos programas habitacionais, a gente trabalhar de novo o componente da capacitação como um componente do programa habitacional, como foi o HBB. O Habitar Brasil, o Habitar Brasil BID, tinha um componente de desenvolvimento institucional bastante importante. Então, o município recebia recursos para a produção de moradia ou para a urbanização de favela, mas, ao mesmo tempo, recebia recursos para o desenvolvimento institucional e condicionava a cadastramento das favelas, elaboração de plano, revisão de legislação urbanística. Então, eu acho que isso seria muito importante voltar esse componente de desenvolvimento institucional. Na avaliação do PAC que nós realizamos, os municípios que executaram HBB e tiveram HBB-DI tiveram uma melhor performance enfim, na execução dos programas de urbanização de favela no âmbito do PAC. Então, passou-se muito tempo, né? Nós estamos falando ali do Fernando Henrique, de Itamar Franco, mas ainda a gente tinha um saldo positivo que, de alguma forma, possibilitou, e, em alguma medida, ele tornou mais... enfim, facilitou a implementação dos processos de urbanização de favela. Eu vou depois deixar para complementar meu tempo na fala dos desafios. Vou dialogar um pouco agora com o Benedito e com a Paula, então. A gente queria saber um pouco mais de como se deu a atuação dos movimentos sociais nesse período, né? E, especificamente para o Dito, eu gostaria que ele comentasse com maior enfoque como se deu, como se foi articulado, né, no período recente, ao longo da pandemia, as estratégias de resistência dos movimentos sociais em relação aos despejos. Eu acho que a gente pode começar com a Paula primeiro e depois passamos para o Dito. Bom, o especialista é o Dito, viu, gente? Quero dizer isso para vocês.
o desafio dos movimentos foi muito grande. E aí eu estou falando de movimentos nacionais, organizados, que historicamente incidiram e incidem na política, mas também movimentos em formação, em gestação, né? Eu acho que de lá, governo Lula, que foi o mote da mesa, primeiro governo, para cá, muita coisa mudou. Eu queria começar dizendo que movimentos que trabalham questões estruturais da nossa sociedade, como o movimento de mulheres, movimento LGBTQIA+, movimento negro, movimento indígena, luta dos imigrantes, ou seja, vários temas interseccionais, né, começam a entrar muito forte na agenda urbana, né, e eles não necessariamente estavam lá. Então, agora a gente tem um encontro, né, de movimentos transversais com movimentos tradicionais de moradia, entre 1000 aspas, né, que não tem tradicional aí, num desafio de pensar reparação nas nossas cidades, pensar como é que a gente vai mudar as questões estruturais da nossa sociedade, as formas de opressão que incidem sobre esses corpos, né? E é muito difícil, porque a nossa linguagem toda do planejamento, ela não passa pelos corpos, ela é moeda de troca de direitos de construir, né? Quando, na verdade, essas pautas e a pauta dos movimentos de moradia histórica, ela é pensar a cidade real. Então, acho que o maior desafio é que a gente descolou o planejamento da cidade real. Nunca foi muito colado, né? Nunca teve muito próximo. Mas agora a gente descolou totalmente, a tal ponto que a gente discute os planos diretores como o plano da regulação do mercado. E a cidade real é paralela. Você não vê nada de cidade real num plano diretor. Nada. Assim, muito comum a gente ver um monte de instrumento regulado e a cidade real longe, né? Então, como que os movimentos reagiram a isso? Bom, eles estão sendo ameaçados de remoções crescentemente por novos enlaces urbanos, né, e habitacionais. Então, PPP habitacional é muito ameaçador. A própria política habitacional é ameaçadora de remoções, né? Estou falando muito do caso de São Paulo. Também os movimentos entraram na luta desse fetiche da regulação. Então, às vezes, a gente comemora, né, sei lá, eu me lembro de eu comemorar em 2013 5.000 unidades lá para a Operação Urbana Água Branca, que é uma operação que eu acompanho desde 2011. E essas 5.000 unidades nunca saíram no papel, né? Quer dizer, a gente comemorou, a gente lotou auditórios, né? A gente acreditou que a regulação ia virar implantação, né? Então, tem um gap muito grande dessas nossas pseudo-vitórias regulatórias. A gente tá levando muitas... a gente está caindo muito, né? E as formas de reparação que o movimento negro pede hoje, né, estão levando a gente a repensar o planejamento. Então, por exemplo, o plano diretor foi aprovado dia 26, né? Quando foi? Segunda-feira. Na terça já tinham na UOL, né, a Gisele Brito e o Pedro Mendonça falando: esse plano é para brancos, né? Eles fazem um cruzamento, eles mostram que a verticalização é branca na região metropolitana de São Paulo. Ou seja, se eu estou só discutindo onde eu vou verticalizar, eu estou discutindo um território branco. E aí o resto todo não vira pauta, né? Mas qual é a pauta? Como é que a gente... Aí eu acho que a Rosana trouxe uma coisa para fechar, que assim, um movimento por moradia teve muita abertura nas gestões progressistas, né? Aberturas, encaixes, né? Como dizem os que estudam políticas públicas, os encaixes, as permeabilidades por parte do Estado para receber as demandas, conversar, dialogar, né? Incidir sobre o desenho da política. Os conselhos eram esses lugares, desde conselho de ZEIS do território, que vai ser transformado, até conselho de habitação, né? E hoje a gente está vendo
um desmonte total dessa, não só da capacidade institucional do Estado, mas também desses lugares como um lugar de debate da política. Você vai lá e a política já está pronta, né? O Conselho de Zeis virou o lugar de luta para a permanência da população? Não, não é mais. É para ver quem vai ser removido para onde, né? Ao invés de fazer um plano de urbanização. Isso tudo se deu nos principais instrumentos que foram pautas importantes da reforma urbana, as EIs, né, cooptadas pelo mercado, mas também sem participação. Então, a gente vê os conselhos sendo desmontados. Eu estou falando de uma revista do IBDU, que vai sair agora em julho, quentinha, mostrando as EIs sendo cooptadas pelo mercado em vários lugares do país. Não estou falando de São Paulo, estou falando de Recife, estou falando de Salvador, estou falando de Natal, estou falando de, né, sei lá, Curitiba, para pegar alguns exemplos lá que tem na revista. Ou seja, a gente apostou fichas nesse instrumento e ele hoje tem uma ele serve para o imóvel ir para o mercado. Desde assim, mudou os parâmetros, depois que urbanizou, pode ser vendida e aí favela vai embora pela lógica de venda e reposição do mercado. Em São Paulo, a gente verticalizou nos eixos e nas EIs. Essa verticalização, a produção de novas unidades em EIs removeu muito. A gente ainda está para fazer esse cálculo, né? Então, é uma perda democrática. E governo Bolsonaro, se pediram para fazer alguns comentários, as regulações de regularização, tipo REURB, pode acontecer fora de ZEIs, né? E pode acontecer sem urbanização, que acho que isso é um tema muito importante. Não dá para a gente ter... virou título, né? Você ganha um papel, né? Virou essa regularização em massa que a gente historicamente criticou, deixando de lado todas as agendas de localização e permanência, né, da população. Eu acho que os movimentos se reinventaram, para fechar. Eles também bolaram planos alternativos, montaram despejo zero, né? Lutaram contra remoções, fizeram entidades, tem muita vitória, né? Muita vitória, mas é pouco perto do estrago, né, que o mercado fez sozinho, eu acho. A gente vai ter que reverter esse quadro. Então, em 2015, né, em Salvador, né, na Bahia, teve uma chacina, né, chamada Chacina do Cabula, né? Foi 12 jovens, né, foram assassinados, né, em Salvador, né? Dessa chacina, né, e pelas mães, né, dos meninos que foram mortos, né, nasceu um movimento em Salvador, né, que hoje tem repercussão nacional e internacional, né, chamado Reaja. Né, reaja ou será morto, né, reaja ou será morta. Né? Então, esse lema, né, do reaja ou será morto, né, eu acho que ele perpassa, né, nesses últimos anos, né, a luta, né, dos conjuntos dos movimentos populares. Né? Ou a gente reage, né, todos nós, ou nós vamos ser mortos. Né? Não tem, né? E isso ainda é mais pesado, né, para as cidades. Né? Elas ficaram mais violentas, né? Elas ficaram mais hostis, né? Mais hostis em relação às mulheres, mais hostis em relação aos jovens, especialmente a juventude negra nas periferias, mais hostis, né, em relação à população LGBTQIA+, né? Quantas pessoas, né, do segmento LGBT, né, da população do segmento trans, né, são assassinados, né, nas nossas cidades, nas nossas periferias, o tempo inteiro. Né? Então, a luta, né, dos movimentos, né, nesses últimos anos, né, ele tem sido quase que uma reação para não morrer. Né? Porque, senão, né,
a gente vê, né, todos os dias, aí, a cada hora, né, uma mulher é assassinada, né? Então, pelo feminicídio, né, então a necessidade das mulheres, né, de reagir, né, a necessidade da nossa juventude, da população LGBT, né, de todos os nossos segmentos, né, das nossas cidades, né, excluídas, né, de reagir de alguma forma, né? No meio desse processo, nós vivemos, né, dois grandes mega-eventos no Brasil, né? A Copa do Mundo, né, que teve um impacto, né, nas nossas cidades, né? A Paula fez referência, né, como as cidades, né, elas viraram um ativo, né, do capital, né, para lucro, né, para ganância, né, e avanço do capital, né? Nossas professoras aqui, a Rosana e outros professores aqui, certamente pode trazer depois no debate, né, com vocês aí, né, o conjunto de estudos, de pesquisas, né, que temos hoje sobre, né, como as cidades, né, viraram, de fato, né, um espaço, né, da financiarização dos territórios, da privatização, né, a serviço do lucro, né, a serviço do dinheiro, né, e da violência, né? Então, toda essa agenda, né, embora, e a gente fez aqui referência, né, aos avanços das políticas públicas, né, na área, né, de habitação, né, o que o programa Minha Casa Minha Vida produziu de habitação e de moradia, não foram poucas moradias, né? Mas, na contramedida, né, a gente viu na nossa cidade, nesses últimos 10 anos, 12, 13, 14 anos, mais do que triplicar, né, a precariedade habitacional, né? Mais do que triplicar, né, as favelas, as ocupações, os territórios, né, de ocupação, em função, né, a população em situação de rua, né, em função de toda, né, essa violência, né, do capital, né, contra as cidades, né, de uma forma geral, e contra esse modelo de cidades que nós sempre defendemos, né, de cidades inclusivas, né, de cidade, né, de garantia de direitos. A pandemia, ela só agravou, né, essa situação, né, dessa lógica perversa que já vinha, né, acontecendo de forma progressiva, né, e, evidentemente, que o conjunto dos nossos movimentos populares, né, reagiram de todas as formas, né? Marielle Franco é morta nessa agenda da morte, né? Nessa agenda da necrofilia sobre os nossos territórios, né? Da morte sobre, né, os nossos territórios, né? E ela não é a única, né? Quantas pessoas morreram, né? Quantas pessoas foram criminalizadas, né, nesse período, né, sob essa lógica, resistindo a essa agenda de morte, né, sobre os nossos territórios, né? A pandemia, né, matou milhares e milhares de pessoas, né, dentro dessa agenda da morte, né? E a campanha, né, que aí a Nicole fez aqui referência, a Paula também já falou, ela nasce, né, como uma agenda de resistência, né, de enfrentamento a esse processo, né? Mesmo assim, né, a gente assistiu, né, na pandemia, né, mais de 1 milhão de pessoas, né, ameaçadas de despejo, né? Mesmo com algumas vitórias pontuais no Congresso, mesmo com a DPF 828 no Supremo Tribunal Federal, né, que decretou uma certa moratória sobre os despejos no Brasil, né? Mesmo com a DPF das favelas, que a gente viu também nesse mesmo período no Rio de Janeiro. Quantas mortes, né, a gente assistiu nas favelas do Rio de Janeiro, na ocupação das favelas nesse período. Então, né, a gente está vivendo, né, como se fosse, né, como se estivesse reagindo, né, a uma situação de morte. Né? Nós não estamos na ofensiva, né, nós estamos na defensiva, né, nesse momento. Né? Então, eu queria fazer um pouco esse registro, né? Não queria aqui, né, desanimar, né, vamos dizer assim, a gente, né? Mas eu acho que nesse processo de resistência, a gente também constrói agenda de esperança, a gente constrói processo de vitória, a gente tem que comemorar cada pequena vitória, é importante que a gente comemore, né? Mas a gente também tem que entender, né, que nesse processo, né, que nós estamos vivendo, é uma agenda da derrota, que nós vivemos, né, nesse domingo, nessa segunda-feira, em relação ao plano diretor, e isso vai se reproduzir, porque acontece em São Paulo, na região, na metrópole de São Paulo, se reproduz quase que automaticamente para outras cidades, né? Isso vai aumentar ainda mais essa agenda. Então, eu queria trazer que o momento é de reconstruir
a ofensiva, né, mas nós vamos precisar ter muita unidade, muita articulação, né, entre o campo e a cidade, entre a universidade, entre o conjunto dos atores da reforma urbana, para que a gente possa construir uma nova agenda, né, e nos coloque numa nova ofensiva pelo direito à cidade no Brasil, né? É isso que eu queria trazer. Perfeito. A gente ainda tem duas últimas questões. Acho que vale dar uma reduzida no tempo para a gente poder fazer algumas rodadas de perguntas com a plateia. E eu vou dar uma aglutinada nas duas. Então, essa pergunta vai para todos. Quais são os principais desafios para retomar e aprimorar a política habitacional nessa nova conjuntura? E, em conjunto, já pensar quais são as possíveis estratégias para o enfrentamento dessa crise habitacional que a gente tem posta. Vou começar pela Rosana, então, 5 minutinhos. Bom, a Luciana, eu não vou ler tudo, ela traz uma contribuição dizendo que é importante, nessa retomada, pensar a ausência de recursos do Orçamento Geral da União, sem retorno, na escala que se teve no governo Lula, e, portanto, uma estratégia possível é pensar na utilização do recurso de estados e do FGTS também. Eu acho que são muitos os desafios. Eu já me referi anteriormente, que é o da capacidade institucional. Eu acho que articular a política habitacional urbana continua sendo um grande desafio. E eu acho que assim a questão do planejamento, dos instrumentos, envolve disputa, entendeu? Assim, a gente viu o que aconteceu aí com o Plano Diretor de São Paulo, e eu acho que ele não é um tema que deveria mobilizar apenas especialistas, movimento social. É um tema que deveria ser do cidadão, né? Por isso que a Hermínia fala tanto na educação urbana. Eu, quando dou território e sociedade, uma das primeiras perguntas, eu lembro que um ano antes da pandemia, estava discutindo o plano diretor aqui no ABC, na cidade tal e tal. Eu falei, quantos de vocês estão participando da conferência? Das reuniões que estão sendo abertas? Porque, assim, discutir a cidade é tema de todos nós, e é tema dos não especialistas. E, portanto, a gente tem que fazer essa discussão chegar nos não especialistas. Senão, nós vamos estar daqui a 10 anos aqui discutindo que precisamos articular a política habitacional e a política urbana. Então, eu não posso falar muito. Eu acho que, assim, na área de em relação ao programa de urbanização de favela, a gente produziu muito material que aponta já esses desafios, a própria articulação do programa de produção de novas moradias com urbanização, a gente tratar a precariedade do porta para dentro, tratar de forma integrada projetos de macrodrenagem, mobilidade e urbanização, uma vez que grande parte das favelas tem interface. Então, na verdade, nós não estamos, como na década de 80, falando de urbanizar uma poligonal, né? Muitas vezes nós estamos falando da recuperação de um setor da cidade, entendeu? Assim, aonde ali você precisa tratar, você precisa integrar diferentes programas, diferentes financiamentos, né, para intervir. E essa intervenção deveria ser intersetorial. Intersetorial no sentido de combinar a intervenção física com diversos programas sociais, de educação, cultura, geração de renda, e integrar integrar as intervenções físicas, de moradia, de habitação, de drenagem, de mobilidade. Eu acho que isso é um desafio, né? A gente conhece aqui, no nível local, a experiência de Santo André, com Santo André Mais Igual, mas é uma das poucas. Recentemente, eu participei de várias discussões para discutir, depois da criação da Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos, o que seria um programa para a periferia, entendeu? Assim. E, na verdade, para desenhar um programa para a periferia e implementar uma ação integrada, seria necessário integrar ações no governo federal, de diversos ministérios, coisa que é muito difícil de fazer, integrar financiamentos, e, no nível local, de novo, você não faz isso se não tiver parceria com os movimentos sociais e se não tiver um município comprando a ideia de que vai fazer uma intervenção intersetorial. Então, assim, ela é um grande desafio que precisa, né, e aí precisa de uma integração vertical e horizontal.
né? E horizontal no âmbito do governo federal, e horizontal no âmbito do governo municipal, e vertical, né, no sentido de uma articulação, de uma ação interfederativa. Bom, teria muitos outros desafios, mas eu escolhi mencionar esses. Vou passar a palavra para a Paula agora. Bom, eu já falei alguns dos desafios. Eu acho que pensar o aluguel, pensar políticas de aluguel é um desafio. E eu acho que dele decorre tanto pensar aluguel como PPPs habitacionais. O que a gente vai fazer com a terra pública? A gente tem muita terra pública. A terra pública é a bola da vez para os projetos urbanos, para as transformações urbanas, né? Acho que a gente está falando muito pouco, quando a gente olha o planejamento urbano, sobre como as mudanças climáticas vão afetar, né? Eu acho que tem aí um risco à vida que a gente olha, né? Mas o que vai acontecer na nossa cidade daqui a pouco, né? Com esses prédios todos que a gente está construindo, né? Como é que eles foram? Como é que, enfim, a gente vai dar conta disso? Não tem várias cidades no mundo que controlam a sua urbanização e verticalização, né? Pensando a cidade do futuro, né? Eu acho que esse é um desafio. A gente tem pensado muito pouco e a gente tem pensado o risco como associado à dimensão da remoção e não do direito à moradia, à cidade, né? Mas eu acho que assim dois outros desafios acho que são importantes. Primeiro, a gente encarar os desafios dos endividamentos da família, né? Tanto para pagar aluguel, as mulheres não conseguem pagar e se endividam. E eu acho importante falar de gênero, porque o desafio da perda da moradia é muito forte para as mulheres que estão à frente dos espaços reprodutivos e do cuidado. E aí as despossessões não são só perder a moradia, eu perco a escola do filho, eu não consigo mais ir trabalhar, né? Uma série de laços, né? Que eu acho que são despossessões lentas, né? Que elas estão aparecendo muito como uma forma da gente entender a moradia de forma mais ampla. E aí a gente vai ter que repensar essas violências, e eu acho que repensar o endividamento é chave. Muita gente perdendo suas Minha Casa Minha Vida porque não conseguiu pagar. Muita gente não conseguindo pagar aluguel e sendo despejado, né? E isso volta às questões estruturais. Eu moro de favor com a família, né? Eu não consigo, no Estado, um apoio, né, para o cuidado. E eu acho que, ao mesmo tempo, se esse endividamento ele é uma armadilha, ele também serve, né, para a gente pensar os lugares de transformação, né? Então, assim como dito, queria terminar um pouco alto astral, né? Fala, gente. Estamos aqui à noite, né? O que a gente faz, né? Eu acho que sim, a gente tem que ter uma política emergencial agora. População de rua, nossas cidades estão caos, as pessoas estão com fome. O que o Dito está falando, os jovens estão sendo mortos, assim, está muito gritante. Assim, está difícil respirar, né? E viver nas cidades. A gente precisa, sim, de uma política emergencial. A política emergencial, ela também assim como as políticas que manteriam a vida reprodutiva, cooperação. Eu acho que cooperação... Não vai chegar um salário do Estado que está falido, que mal tem dinheiro para fazer... Não vai chegar para pagar para essas mulheres cuidarem do espaço do cuidado reprodutivo. Mas a gente está vendo nos movimentos uma transformação muito grande da agenda. Não é só fazer a moradia. Eu faço a cozinha solidária. Né? Eu penso quem cuida das crianças, né? Como é que eu vou, ou seja, como é que eu circulo e resolvo questões e desafios do cuidado para transformar no futuro, né? Envolvendo não só o Estado, não esperando que o Estado dê, o Estado não vai ter recurso, eu acho. Acho que a gente tem que pensar emergencialmente. O que a gente pode fazer agora, né? E bora, e estamos juntos, transformando esses espaços. Eu acho também que
o modelo da autoconstrução, o modelo do mutirão, reforça essa cooperação. É muito importante, tanto que a gente está vendo os lugares mais transformadores vêm daí há décadas, né? Antes de qualquer governo. E falta dinheiro para estimular essas propostas alternativas, plano alternativo, gestão alternativa de imóveis, gestão de pop-rua, de imóvel para pop-rua de entidade privada, né? Como é que a gente consegue articular cooperação? Acho que esse é o... aí está uma transformação, tá autonomia, tem um monte de coisa dentro, né, desse processo que eu acho que a gente devia estimular. Na academia também. Então, eu queria continuar um pouco a partir dessa fala do Rosana, também da Paula, né, em relação à pandemia, né, ela trouxe muitas lições para nós, né? Como os ricos ficaram mais gananciosos, né? E como os pobres ficaram mais solidários, né? A gente viu muita. Inclusive, aqui a universidade fez uma série, né, o UFABC, de mapeamento sobre estratégias de solidariedade, né, que foram constituídas, né, nesse período da pandemia. São milhares, né, de iniciativas. Então, a gente precisava continuar multiplicando, né, as estratégias, né, de solidariedade. Né? É fundamental e é um desafio para nós. Né? Acho que a gente também... assim, se a gente anda, né, nas nossas... Eu circulo muito assim, né, na periferia, né, porque a gente acompanha a luta das ocupações e das favelas. Né? Semana passada eu estava no Grajaú, assim, né? Como assim as nossas ocupações, né, elas ficaram mais precárias, né, mais pobres, né, e as pessoas estão literalmente passando fome, né? Isso é impressionante, né? E a gente não conseguiu nesses 6 meses ainda que pese, muitas coisas positivas já aconteceram nesse período, né, de governo Lula, né? A gente não articulou, acho que uma agenda, né, isso que a Paula falou, né, massiva, urgente, né, para que, sabe, que envolvesse milhares e milhares de pessoas para enfrentar, né, essa situação, né, da extrema pobreza, da fome, né? O que está aparecendo, por exemplo, é o tal do PPA participativo. É muito pouco, né? Ninguém consegue entrar na internet para participar, para votar, né? É complicado. Não sei se alguém tentou entrar lá para votar no tal PPA. Né? Claro que é importante. Não estou aqui também querendo jogar fora a iniciativa. Mas eu acho, né, que isso é pouco. Né? Nós precisamos, de fato, achar outros caminhos, porque a pobreza, a urgência, a emergência, né, é muito grande, né, e eu acho que o desafio é fundamental. Um outro desafio é como cuidar de quem cuida, né, proteger, né, os movimentos sociais, as lideranças dos movimentos sociais, né, porque há uma criminalização muito grande dos movimentos. Vocês estão acompanhando aí nas redes, né, e também na TV, a CPI do MST, né? Viva o MST, né, gente? Porque, né, não sei se alguém já foi num assentamento, num acampamento do MST, quem já foi no Armazém do Campo, né, quem foi agora na feira, o MST organizou, né, eu fui na feira agroecológica, uma semana antes, né, da feira. Né? É impressionante, né, o que o MST faz de bem, né, para a sociedade brasileira, né? E é impressionante, né, o ataque, né, que o MST está sofrendo nesse momento. Né? Então, como a gente pode proteger, né, os movimentos sociais, e é por isso que a universidade pode fazer isso. Né? Quanto mais liderança dos movimentos, quanto mais visitas, né, a universidade organiza nas ocupações, nos espaços, não só dos movimentos de moradia, mas de outros coletivos, de outros grupos, né? Quando traz o movimento negro, quando traz a juventude, quando articula com outros fóruns, outras pautas, é fundamental, e acho que esse é um desafio, e fazer coisas que estejam ao alcance, né, de todos e todas nós, porque parece que a solução e esse caminho também não está só lá fora. Acho que nós também podemos fazer muita coisa e temos potencial para fazer coisas importantes, né, significativas, né, também nesse processo tão difícil, né, que nós estamos vivendo. Né? E acho que o desafio é
né? O que nós podemos coletivamente fazer já, né? De que para melhorar os nossos territórios, para melhorar, né, e para fortalecer os processos de resistência dos movimentos sociais e para avançar os processos de autoajuda, de autogestão e os processos coletivos, o processo de economia solidária e tantas outras experiências positivas que nós temos dentro da luta e dos movimentos sociais. Acho que esse é o grande desafio nosso nesse momento, e pensando já a partir dos nossos processos e a partir desse encontro, né, dessa semana que nós tivemos aqui de reflexão aqui, né, no BPT. Muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas agora, então, se alguém tiver, é só levantar a mão, a gente leva o microfoninho até vocês. Se não tiver, a gente faz sorteio, então, hein? Ah, dali, ó. Bom, boa noite. Meu nome é Lucas, queria agradecer muito aos convidados pelas exposições, a professora Rosana também. Eu tenho uma dúvida um pouco de uma relação minha com a região metropolitana, assim, essa discussão da governança metropolitana ou da incapacidade de a gente governar nossas metrópoles. A política habitacional, dentro das demais políticas urbanas, é sempre muito, no Brasil, mas grande parte do mundo, voltado às próprias cidades, à gestão da cidade. Mas como, e na minha opinião, na questão habitacional, existe uma dificuldade de cooperação entre municípios nesse sentido. Então, a gente tem, muitas vezes, uma expansão imobiliária que decorre de, por exemplo, São Paulo, que vai para os municípios vizinhos, e não existe essa relação, essa interlocução, e uma questão de uma política habitacional numa escala maior, não necessariamente metropolitana, mas, enfim, a gente tem o consórcio da ABC que, de certa forma, perdeu um pouco o protagonismo, assim, de cooperação entre os municípios, e aí eu queria saber se da mesa, se vocês entendem que seria necessário ou uma via importante essa articulação entre os municípios para uma política habitacional numa escala para além do município sozinho, assim, até por uma questão de gestão de recursos também, enfim, se isso faz sentido de algum modo. Obrigado. Oi, boa noite. Vou ter que gritar, tá bom, Dita. Bom, a primeira pergunta é onde estão as 40 mil moradias que o Nunes falou que está fazendo. Isso eu queria saber se alguém tem alguma informação. E outra coisa que eu acho assim, mais relevante é como é que a gente poderia atacar o problema da regulação da terra, né? Porque a gente fala de moradia, mas a gente sabe que a gente tem um problema básico no Brasil, que é justamente, né, ainda mais atacado pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, a gente tem o preço da terra regulando, na verdade, o mercado habitacional de uma forma que não tem como, através de uma política só dos instrumentos do planejamento urbano, você resolver. E como é que a gente poderia ter um caminho, né, para atacar esse problema? E a outra pergunta que vai junto é Inês. Na verdade, o Minha Casa Minha Vida, que o Dito até falou que produziu 6 milhões de moradias, me parece que esse número foi o que a Dilma, inclusive, falou. E se isso afetou, se já tem alguma, né, coisa, se isso realmente afetou o déficit habitacional. Quer dizer, a produção do Minha Casa Minha Vida. Se isso teve algum impacto na redução do déficit habitacional, né? Porque, na verdade, a gente só vê o número crescendo. E eu não sei se eu posso fazer uma propaganda aqui, mas a gente tem um projeto que chama Bexiga Sem Fome, que distribui alimentação para pessoas em situação de rua e faz um trabalho político também de organização da população, com distribuição de cesta básica. Quem quiser contribuir, é só procurar a gente. Né? Enfim. E tem também um projeto da gente que está no Participe Mais para ser votado para moradia de locação social para pessoa em situação de rua. Também Participe Mais, até dia 5 pode votar lá.
Gente, boa noite. Queria agradecer muito as contribuições e estava pensando aqui como todos vocês trazem uma vinculação, né, dessa prática, tanto na luta do movimento social, do movimento popular, quanto da elaboração da política pública com a universidade, né? E a gente está aqui com graduandos, vários deles recém-ingressantes da universidade, né, que estão chegando agora. E queria ouvir um pouco de vocês, assim, um pouco de como que vocês constroem esse vínculo, né, da universidade com essas questões, um pouco quase como um chamado, né, para essa provocação que o Dito fez sobre a gente se engajar no que a gente pode fazer aqui agora, né? O que os estudantes podem também já ir se inserindo, se movimentando nessa luta. E ouvir um pouquinho de vocês também, se for possível, porque apareceu também tanto no tema que a Paula trouxe, enfim, agora no comentário da Inês, mas como algumas lutas estão se enriquecendo, né, quando elas vão conectando a luta da moradia com a luta contra a fome, por exemplo, né, como essas questões agora estão quase inseparáveis, né, no momento emergencial que a gente está. Então é isso, obrigado. Pera, mas tem mais uma pergunta. Acho que dá para fazer a última pergunta e depois responde tudo junto? Okay. Melhor? Chega. É mesmo? Tá bom. Quem vai responder? Maria. É que tem mais duas. Tem mais. Pode montar já, então? Quer começar? Vamos 3 minutinhos. Bom, vamos dividir aqui. A gente... eu acho que, então, o Lucas fala sim, a gente deveria planejar e executar uma política habitacional na escala metropolitana, né? O preço da terra não é formado apenas localmente, as pessoas moram numa cidade e trabalham na outra. Você pega uma cidade, cadê o pessoal de oficina de planejamento urbano? Taboão da Serra, a maior densidade, né? Entendeu? Se você viu. Então, assim, como é que você vai resolver o déficit de Taboão dentro de Taboão? Entendeu? Assim, mas, na verdade, ela acaba sendo muito, vamos dizer assim, não há uma obrigatoriedade para esses municípios trabalharem juntos, né, ou planejarem juntos. Então, é uma questão do nosso modelo federativo, né, que não, nesse caso, não ajuda. Uma coisa que tem se tentado, isso, por exemplo, se tentou muito aqui na região por meio do consórcio intermunicipal. No momento que ele estava fortalecido, não hoje, né, mas no momento que ele estava fortalecido, em que se tentou, inclusive, se produzir um diagnóstico para toda a região e se tentou pensar estratégias, né? E quando o Marinho era, inclusive, presidente do consórcio, se buscou financiamento para a região, né? Levantou-se uma possibilidade que não foi viabilizada, foi impossível, mas, inclusive, do recurso vir para o próprio consórcio, entendeu? Parece que não era possível, não foi possível isso juridicamente. Mas, enfim, mas não é uma obrigatoriedade. Mas, de fato, é necessário ser pensada e o governo estadual poderia ter um papel mais importante, na minha opinião, e está muito ausente, né, aí. Eu vou deixar a segunda para a Paula, sobre regulação. Para sermos mais rápidos e dar tempo de uma segunda rodada, eu acho que sim, a universidade tem um papel muito importante, eu não sei e aí eu acho que há muitas possibilidades, né? Acho que, primeiro, em relação aos nossos alunos, a gente tem que participar dos fóruns, dos conselhos, das plenárias, das discussões que acontecem na cidade, acompanhar. Eu acho que é possível um engajamento em projetos, como também aqui, vou fazer propaganda também aqui, mas como aqui também já aconteceu, né? Nós tivemos nossos alunos aqui da graduação, da Engenharia Ambiental Urbana, Planejamento Territorial e da pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, trabalhando juntos no diagnóstico regional, no plano regional, depois no plano da Baixada Santista, na AGEM. É uma contribuição, é a universidade saindo do seu campus e indo para fora e trabalhando junto. Como também temos muitos alunos aqui que trabalham com o movimento social, entendeu assim? Vários, entendeu assim? E que é muito importante o papel junto, né, essa parceria enfim, essa participação. Não, já ganhei bis pela primeira vez, hein? Não ia sair da mesa. Olha. Eu não vou responder a primeira, então. Aceitei a divisão.
Olha, essa pergunta da regulação da terra, como é que a gente controla o preço da terra, é a pergunta do século, né? Assim, eu acho que o nó da terra, né? Nem assim, quando e não vai ser com a regulação, acho que você se auto-respondeu. O que eu posso falar é das 40 mil moradias do Nunes. Ele comprou, a gente fez um post. Ai, não acredito, perdi aqui a página. Ah, perdi. Vamos lá. Vamos na memória. Que é isso, gente? Tá sobrando moradia, o mercado foi lá e falou: governo, compra. Né? E a gente, vai comprar. O governo fez um preço. Logo demorou o edital, ele ampliou o preço, era 180 mil que ele ia pagar pela unidade, ele passou a pagar 210. Era um edital que compraria as unidades já prontas, ou seja, compra, põe no programa e as pessoas ganham moradia. E eles conseguiram colocar maior número de unidades ainda a serem construídas, ou seja, isso virou um estímulo do mercado. Eles vão construir as unidades já pagas, já com comprador garantido, né? E vocês sabem que tempo para o capital é dinheiro, né? Se eu demoro para vender. Longe dos eixos de mobilidade, a maior parte está longe dos eixos de mobilidade. Das 40 mil, tem mais ou menos 1.000 e poucas em eixos. E aí a gente foi olhar onde, né, tem um mapa. A gente olhou 1.000 e poucas em eixos, aí foi olhar no Capão Redondo, ou seja, no metrô, lá na Zona Sul, algumas unidades. Não diz quem são os beneficiados, os beneficiários. A faixa de renda pode ir até 6 salários mínimos, ou seja, pode ser que a gente comprou tudo e vai pôr para uma família de classe média. Mas esse programa diz uma coisa, fala assim, 20% das unidades, ou seja, de 40 mil, 4 mil, 8 mil, vão ser ou para locação ou para... Gente, isso aqui vai dar muitos quilos. Ou para locação com possibilidade de compra. Ou seja, uma parte delas vai ter que ter um programa de locação municipal. E a gente só tinha 900 unidades em São Paulo de locação, então a gente vai ter que discutir o tema da locação. Tudo isso que eu falei, os dados que eu trouxe, são esses dados sobre a compra de unidades, está no site do Lab Cidade, fazendo uma propaganda que eu coordeno. E eu falei os dados sobre produção do segmento econômico. É uma pesquisa do IEA USP, que a gente está coordenando. É bem importante divulgar que não são dados meus, isolados, mas sim de uma mega equipe que tem gente daqui, gente. Muita gente daqui que vai trabalhar lá. A Liza Stroyer coordenou a pesquisa comigo no IEA e a publicação. Acho que eu não falei da universidade, mas vou deixar por ti. Que universidade foi? Então, queria comentar, né, rapidamente uma questão que a Inês falou, que eu também tenho um pouco de dificuldade de entender, talvez a Rosana possa explicar melhor para a gente, né, que é essa questão, né, como você constrói 6 milhões de casas, contrata 6 milhões de unidades no Minha Casa Minha Vida, né, e você tem o déficit triplica. Né? Então, essa é uma... Eu não consigo também muito entender essa situação. Talvez tenha algumas explicações, né, em relação, por exemplo, né, ao processo, né, a Paula ensaiou pontuou algumas questões em relação ao processo de financiarização do nosso território, do encarecimento do preço da terra, né, o aumento, né, brutal, né, das pessoas, né, que ameaçadas, né, de despejo, de remoção, o aumento também nesse período, inclusive, né, mais do que triplicou, né, como a gente falou, né, a precarização, né, da situação habitacional no nosso país em função aí da questão, né, das ocupações, né, a pandemia, né, que agravou mais, né, a gente viu que o Brasil voltou para o mapa da fome nesse período, né. O levantamento sobre o mapa da fome falou que no Brasil quase metade da população tinha algum tipo de... Aquele Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né, trouxe, né, uma informação, o Fórum Nacional de Segurança Alimentar, falando que 100 milhões de brasileiros tinham alguma insegurança alimentar, né, mais de 30 milhões no mapa da fome.
né? A desregulamentação dos direitos trabalhistas, né, nesse período, né, que levou milhões de pessoas para a situação de informalidade, né, trabalho de aplicativo. Então, tem uma série de situações, né, que não é uma situação, na minha opinião, né, eu acho que é um conjunto, né, em que pese você ter produzido tantas quantidades, tantas unidades, né, no programa Minha Casa Minha Vida, inclusive com subsídio, tudo isso que a Rosana falou, você tem, do outro lado, um aumento do déficit, né? Mas eu acho que a gente precisa estudar mais, refletir sobre por que isso aconteceu e aconteceu dessa forma no Brasil, né? E uma última questão que a André levantou sobre a questão, né, dessa articulação entre política de enfrentamento à fome e moradia, né? O MTST fez uma série de experiências sobre a questão, né, aqui no ABC também, né, sobre as cozinhas solidárias, né? E as ocupações, né? Mas, se vocês forem também nas ocupações lá do centro, né, da frente de luta, lá na ocupação Mauá, outras ocupações, os movimentos reproduziram muitas ações solidárias, né, de enfrentamento da fome nesse período, né? E foram muitas iniciativas articuladas, inclusive, em parceria com as universidades, né? O UFABC, por exemplo, participou em vários processos desses de articulação, né, nas ocupações, foi muito importante, né? Então, teve muitas experiências, sim. É importante que a gente reproduza e que agora, no governo Lula, também a gente possa amplificar esses processos naquela agenda emergencial aí que a Paula fez referência, né? Será que a gente consegue encaixar mais duas? Dá? Bem rapidamente, não sei se todos estão me ouvindo. Boa noite a todos. Ai, mais alto. Agora escuta. Então, boa noite a todos e a todas. Parabéns aos alunos pela organização, professora Guadalupe, que deu suporte para todos os envolvidos, professor André. Enfim, eu só queria fazer uma pergunta em relação à questão das mudanças climáticas, verticalização. Tem um caso, isso soube por noticiário, não sei se tenho todos os dados, e aí a gente faz uma discussão aqui à mesa, que diz com relação às enchentes, enfim, os deslizamentos no litoral, agora no período de carnaval, qual foi a estratégia do governo do nosso estado? Incentivar, por ocasião da revisão dos planos diretores das cidades litorâneas, uma verticalização intensa para que pudesse dar guarida ao déficit habitacional das pessoas que precisariam, em função de terem as suas moradias prejudicadas, para dar conta dessa ocupação, dessa realocação. E queria saber, então, diante desse quadro, qual a visão de vocês a respeito. Obrigada. Boa noite a todas, todos. Meu nome é Rosa. Também quero agradecer as falas e parabenizar a organização. A Mariana começou um pouco o assunto que eu ia puxar, que a Rosana mencionou o papel do governo do Estado, né? Que é né, um ente que quase ninguém fala, e por isso a gente acaba entrando num limbo, né? E aí ninguém nunca discute o Estado, o governo do Estado, e a gente, né, se encontra na situação que a gente está. Então, por favor, Rosana, se você puder falar um pouquinho do que você tiver como crítica em relação ao CDHU, o papel, né, do Estado nessa discussão, talvez... Não sei se você conseguir, para a gente jogar um pouco de luz, que eu acho que falta, né, no papel do governo do Estado, enfim. Aí, uma provocação, né, talvez do ponto de vista meu, da minha formação enquanto cientista político, sociólogo, um pouco pensando assim, né, a gente falou, os três, cada um do seu ponto, mas, desculpa se eu estiver jogando... água, vocês veem, eu só consegui vir hoje, né, de uma discussão de 3 dias, mas falou-se pouco de conjunturas, né? Então, quando a gente resgatou o papel dos movimentos sociais, a reforma urbana, e fala da articulação, né, e de cada local em que se articularam as políticas que construíram o Ministério das Cidades, o governo Lula, e como que isso se desmontou e como é que hoje a gente está, né, acho que a gente falou pouco de conjunturas, né? Então, falar que o ABC tem uma política mais bem articulada, que tem um consórcio, tem uma
uma história muito forte, né, de um movimento social, né, articulado e de uma luta que veio nos anos 80 e junto com a própria construção da luta pela reforma urbana, mas nitidamente ligada ao sindicalismo, né, a toda a organização da classe social, né? Então, cadê o nosso velho e bom marxismo, né? Vamos dizer assim, a gente falar um pouco da luta de classes também, né? Falar dos instrumentos, falar do papel do Estado, falar do movimento social, mas falar do nosso inimigo, né? Então, não sei, é uma provocação mesmo, assim, né? Como é que o capital está hoje? Cadê ele, né? Quem são os nossos grandes inimigos? Falando do aluguel, falando, né, da governabilidade do governo Lula e da necessidade que os movimentos têm hoje de se articular, né? Então, é o neoliberalismo, sabe? Quem quiser palpitar aí nessa Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Júlia. Primeiro, aprendi muito hoje. Acho que a gente viu que esse boom imobiliário que a gente vem sofrendo, né, essa expansão da produção imobiliária, ela não refletiu em benefícios para a nossa população, a não ser para aumento da pop rua e o déficit habitacional, e, sobretudo, para a reprodução do capital. E aí a minha pergunta é no sentido de tentar entender um pouquinho o que vocês esperam dessa retomada possível do programa Minha Casa Minha Vida e do PAC, agora com o governo Lula, assim, se tem uma esperança aí pela frente. Acho que talvez essa pergunta se encaixe sobretudo para a professora Rosana. Obrigada. Começar com a Rosana? Vou deixar respondo algumas coisas, outras não. O dito, em relação a essa questão de cresce o déficit, apesar dessa... enfim, eu não tenho dados precisos, mas veja, não é esse número todo que foi para a faixa 1. E a faixa 1 vai até 3 salários mínimos e muito da faixa 1 foi produzido no topo do 3 salários mínimos, e não para um salário mínimo. Né, ou para um salário mínimo e meio. Não sei se todas, mas primeiro que esse número todo não é faixa 1. E o que é faixa 1, tem muita coisa que vai atender ali o 3 salários mínimos, não 1 e não 2. Há uma elevação do preço da terra, entendeu? É necessário também, aí já não é minha especialidade, mas ver a queda da renda, mas o preço da terra subiu também. E a gente tem que entender isso de acordo com a tipologia de região e cidade. Tem cidade que reduz. Então, a hora que você pega o dado nacional, ele distorce. Se você pegar Campo Grande, que teve muita coisa do Minha Casa Minha Vida faixa 1, reduz o déficit. Entendeu assim? Mas, enfim, a gente precisa estudar para entender isso melhor. Em relação ao governo do Estado, eu acho que sim, eu acho que ele deveria entrar tanto no planejamento como por meio do fomento. Entendeu assim? Nessa vamos dizer assim, porque por conta do modelo nosso federativo, não, mas assim, pelo fomento, você poderia aí intervir, né, nesse planejamento e execução, né, da política habitacional regional. Mas a gente tem o Estado muito longe, ele como um executor de moradia e não de política habitacional. Pouquíssimos estados fazem urbanização de favela, né? Alguns regularização. No CDHU é um programa alternativo, era urbanização de favela, entendeu? Assim, ainda numa lógica que não desconsidera território. A maioria ainda é sorteio, gente. Então, eu tenho área de risco, tenho que recuperar aqui, tem uma canalização, você tem obras de infraestrutura e você usa sorteio. O CDHU sorteava quando do lado tinha uma favela em situação de risco. Então, assim, essa coisa de não enxergar o território, o município, né, ele é um produtor, um executor de moradia, mas não pensa na recuperação, no planejamento do território. Então, assim, isso é muito complicado, né, assim, e a gente deveria mudar isso. Em relação à retomada, eu acho que, primeiro, que o PAC vai ser retomado, mas com um volume muito baixo de recursos. Então, acho que nós não vamos conseguir executar PAC e urbanização de favelas, vai ser difícil executar obras estruturantes, né, como executou. Assim, o Minha Casa Minha Vida está se discutindo algumas alterações para evitar, né, alguns problemas como o de deserção urbana, mas eu entendo que seria necessário
outros aprimoramentos em relação à Minha Casa Minha Vida. Eu acho que não vai... Seria bom se a Luciana estivesse aqui, olha, que ela participou bastante dessa discussão, mas eu acho que seria muito necessário a gente condicionar mais quem perguntou a Júlia? Eu estou olhando para a Mariana. Eu acho que precisaria condicionar, né, a execução disso a algumas regras de inserção, de atendimento ali no território. E aí, como é complicado condicionar, mas sem esse condicionamento, eu acho que a gente tende a repetir erros que já aconteceram antes. Bom, eu não... Então, aqui no município de São Paulo, né, a gente fez uma luta muito grande, né, os movimentos de moradia, desde 2014, lá no início lá da gestão do Haddad, né, de tentar implantar uma política municipal. Né. Na gestão do Haddad, nós conseguimos viabilizar terrenos, né, pegando aqui na cidade de São Paulo. Né. E só, né, na gestão passou, olha, o Haddad, depois veio o Dória, depois o Covas, né, que faleceu, e Ricardo Nunes. Aí a gente conseguiu viabilizar um programa chamado Pode Entrar. Uma parte vai comprar aí as 40 mil unidades, uma outra parte está fazendo parceria com associações para autogestão. É muito poucos municípios no Brasil que viabilizam a política própria de habitação hoje. Eu não sei quais municípios, acho que dá para contar nos dedos. Né? Então, foi muita luta para que a gente pudesse ter um programa local, né, de moradia. E o atual secretário, agora o secretário caiu, né, o secretário que falou, saiu descendo o pau no programa Minha Casa Minha Vida, né, demonstrando claramente que não ia ter uma articulação, né, local, né, entre o município e o governo federal, para viabilizar políticas articuladas, né, entre os municípios. Então, no Brasil, né, existe muita concorrência das políticas, né, por causa da diferença dos partidos, a disputa, né, a polarização está mais pesada. Né? Então, acho que aí fica mais difícil ainda fazer esse processo de articulação. Né? Então, Estado, município, Estado, as ações de gestão nos territórios, muitas vezes elas são concorrentes e não articuladas. Né? Então, isso é muito comum acontecer. Né? Uma experiência agora que nós estamos vivendo é a experiência do Litoral Norte. Aconteceu a tragédia, deu-se a impressão que os municípios, o governo federal e todo mundo ia se articular. Né? A situação está trágica lá. Né? No dia 24 a 26, agora, queria até fazer um convite para vocês, a campanha Despejo Zero, em parceria com diversas organizações, né, Fórum de Reforma Urbana, tantas outras, nós vamos fazer uma missão denúncia, né, no Litoral Norte. Né? Então, nós vamos fazer na Baixada Santista e no Litoral Norte, por causa da situação, né, de despejo, de violência e toda a situação que está acontecendo e toda a tragédia no Litoral Norte. Né? Então, a gente organizou também o nosso movimento, organizamos recentemente uma manifestação grande na CDHU. Nós não estamos abandonando o governo do Estado, mas é fato que se fala pouco, porque a gente tem tanta tragédia no município, tantos problemas na relação com o governo federal, o governo do Estado fica nesse meio e a gente acaba mesmo esquecendo um pouco. Mas a gente tem tentado fazer esse enfrentamento também aqui, né, no governo do Estado. Tem outros fóruns, outras articulações também fazendo esse enfrentamento. Vamos pegar o caso aqui da estação do metrô Paulo Freire, né, que o Tarcísio tentou alterar o nome da estação, né? E Fernão Dias, né, para Paulo Freire para Fernão Dias. Aí houve uma mobilização e uma ação para tentar refazer o nome, colocar de novo o nome da estação Paulo Freire. Então, tem outras articulações também, né, que tem feito esse enfrentamento. Né? Então, mas é fato que a gente precisa fazer mais enfrentamento com o governo do Estado, dado é um governo de extrema-direita também, a gente sabe, mas é importante trazer essa questão mesmo do governo do Estado. Né? Mariana, verticalização não vai dar resposta, demora, é cara, não é para eles, enfim, é a falsa solução. Se eu estou falando de fake HIS, estamos falando de fake HIS. Possivelmente. Mas, enfim, Rosa, eu acho que, assim, muitos temas dentro da tua pergunta. Eu queria falar de uma coisa.
Por que a gente não fala de conjuntura? Porque a gente está querendo ter esperança, gente. Né? A gente quer acreditar, a gente está apostando nas rebarbas ali, onde tem força e energia, né? Para a gente, né, viver a vida. Mas, assim, o governo do estado de São Paulo foi quem concebeu a PPP habitacional. Depois eles vieram para o município e PPP habitacional no município de São Paulo. E assim voltou para o governo do estado. Vai vir aí um pacote, não tenho até medo do que vem. Ou seja, mas isso um pouco a gente já esperava. É um governo que não é de esquerda, né? Não vem do sindical. Só que aí eles saíram da prefeitura e eles não estavam na prefeitura, mas se você pensar a agenda das PPPs, gente, o Haddad estava no governo federal à frente da lei de PPPs e concessões. Ele assume agora o governo e ele coloca o Gabriel, como ele chama o sobrenome? Galipo, que é o cara das PPPs, ou seja, PPP é a agenda. Ou seja, quando a gente pensa em um progressismo, o progressismo tem o progressismo tem a mesma agenda de instrumentos, não tem diferença, assim, não. Então é um pouco ilusão. Eles compraram a mesma agenda e é a agenda vendida como a possibilidade. E aí quando você vai ver, não tem recurso público, né? Por que a agenda é PPP? Tem uma justificativa de recursos, né? E aí, cadê o marxismo, cadê o sindicalismo, né? Eu acho que tem energias aí movendo, né? A revolta dos entregadores, né? Acho que, assim, a gente olhar para os motoqueiros, né? Não sei se posso dizer motoqueiros, motoboys, enfim, tem um monte de novas lutas contra os aplicativos, por regulação do trabalho, que eu estou vendo mover pessoas, né? Então, alguma coisa eu acho que vem daí. Até porque o aplicativo também foi para o urbano e habitacional. A gente está falando de gestão de imóveis por aplicativo. Como é que foi a remoção desse povo que não pagou aluguel na pandemia? Não pagou, não tinha com quem falar, gente. Tinha que sair, não tinha assim, o aplicativo. Você fez tudo pelo aplicativo. Não tinha assim, mas eu posso pagar mês que vem, aquela negociada pessoal, né, que a gente está acostumada, se perdeu, né? Então, eu acho que a gente vai ainda ouvir falar muito desse tema. Oba, meu último bis. Um prazer estar aqui hoje. Obrigada, boa noite. Muito bom, gente. Encerrando, então, a gente tem o sorteio ainda. Então, são 7 livros para sortear. E como a gente foi fazendo nas outras noites, eu vou pedir números dos convidados. Então, acho que me contaram de 1 a 69? Certo? 1 a 69, Dito. Qual número você dá? 1 a 69? Isso. Bom. Não, 13. 13, olha lá, viu? Número 13. Sacanagem. Senão a gente claramente foi sorteado em todas as mesas. Ai, perdi. Não tá aqui? 50. Rosana, um número. Primeira opção, 13. 17, Roberta. 17? Já foi. Outro número, Rosana. 24. É a mãe da... Minha mãe. A sua mãe, né? Minha mãe. 32. Ó, tem alguma coisa combinada. Mais um número, Dito. Mais um número, Dito. 20. 20. E olha lá, enroscou. 20 não tem? Danilo. Danilo, eu acho, hein? Ou Daniel? Daniel Gomes Ribeiro. Não tá aqui também, de qualquer forma. Outro número. 43. 40.
Acabou? Acabou? Mais quantos? Tem mais um? Mais 2. Bom, eu vou fazer 63 anos de atriz. 63, então. Pronto, perfeito. Aê! Mais 2, então. Cadê o 63? Teve o 63? 51. 51. 51. Mais um último, hein, gente? 26. 26? Perfeito. Sim. Gente, muito obrigada. Agradecemos demais a todos. Obrigado, dona Lucas. Vamos tirar uma foto aqui da...